quais são os principais erros de formulário que vocês recebem? Tipo, deve ter aquilo que é o que mais tem, sabe? Aí sempre erram isso. Pra já adiantar pro pessoal não errar isso. O pessoal erra o próprio nome. Você jura? É que assim, o formulário, é claro, ele é feito do pensamento do Japão, né? Então, no Japão, você tem um nome e tem um sobrenome. Ah, nesse sentido, No caso, você é uma delas, né? Você tem 2 sobrenomes, se eu não me engano, né? Sim. Então, tem gente que tem o sobrenome que herdou da mãe e o sobrenome que herdou do pai. Sim. Né? Então, tem lá 2, 3, sei lá, casos absurdos, 4 sobrenomes. E o Brasil tem gente que tem nome composto. Aí, o que o pessoal pensa? O pessoal pensa que nome composto é só, por exemplo, Ana Paula. Não, cara, se você tem 2 nomes, que são nomes, independente de, né, usarem um, usarem outro, isso já é nome composto. Então, 10 pessoas muitas vezes colocam lá Ana Paula, tudo no first name. Mas não, cara, first name é Ana, é o primeiro nome, literalmente, que você tem, é o que vai ali. Aí, o segundo nome do seu nome composto, você coloca no segundo quadradinho. E todos os seus sobrenomes, você coloca no primeiro quadrado. Então, tem muita gente que não sabe essa diferenciação, tá? Aí, sim, quem tem passaporte fica mais fácil, porque no passaporte brasileiro já está separado todos os sobrenomes na linha de cima e o nome na linha de baixo. Se for nome composto, está o nome composto ali. E então daí fica um pouco mais fácil, mas tem gente que nunca tirou um passaporte na vida, né? Então daí tem gente que coloca lá o nome no lugar certo, no middle name coloca os sobrenomes e no sobrenome coloca só o último sobrenome, literalmente, né? Que nem, o seu é Ferreira Matos Ferreira. É Matos Ferreira. Então, é o certo, mas daí tem gente que colocaria assim, por exemplo, Ferreira Bianca Matos, sabe? E Matos no lugar do middle name, mas não, middle name não é ali. Então, assim, tem muita gente que não sabe fazer essa diferenciação. A gente, vira e mexe, tem que consertar com formulário para tentar entender se é nome do meio, se é sobrenome, o que é aquilo. Boa dica, então, né? Tem que deixar em essa dica aqui, né? Porque isso é uma coisa que normalmente o povo erra, né? Apesar que, claro, não é uma questão que vai fazer você reprovar só porque você escreveu seu nome errado. Mas eu tenho que mandar de novo, né? Tudo. Sim, se você passar na primeira fase, é uma correção que você vai ter que fazer na documentação. Mas fora isso, o pessoal erra muito na tabela. Quem já foi atrás do formulário, né? Apesar que para preencher tem lá, vai depender de cada formulário o número da questão, mas tem lá onde você tem que fazer a tabela do seu estudo do ensino desde do primário. Aí o que acontece? Principalmente o pessoal de pesquisa, no Japão no guideline está escrito lá que precisa ter 16 anos de estudo. Então o pessoal quer enfiar de alguma forma 16 anos e contabilizar 16 anos. Aí o pessoal começa a colocar desde o primário. Um pouco as pessoas não leem o que está escrito, né? Mas o que acontece? Não precisa colocar o primário. A gente sabe, e o Japão também sabe, que o Brasil, até 2007, 2006, o ensino era de 8 anos. Então, você vai colocar só 8 anos. Você não precisa tirar do âmago lá do finalzinho, do início da sua vida, a pré-escola para ressuscitar a pré-escola. Não, pré-escola é pré-escola. Pior que eu nem lembro se eu fiz isso. Também não lembro, Bianca. Se você fez, a gente corrigiu depois, definitivamente, porque a gente sempre corrige isso. E daí, o pessoal algumas vezes eles tentam fazer a divisão igual aos Estados Unidos. Aí tem gente que tenta fazer a divisão igual ao Japão. Não, gente, vamos obedecer o ensino brasileiro. Você estudou no Brasil, então você responde conforme o ensino brasileiro do Brasil. Meu Jesus. Conforme o ensino brasileiro. Então, o que acontece? O ensino brasileiro ele é meio que dividido entre o Fundamental 1, o Fundamental 2 e o ensino médio. Quem faz particular não consegue ver muito essa diferenciação, mas quem faz escola pública vê certinho, porque o Fundamental 1 é quando você faz na escola municipal, o Fundamental 2 é onde você faz na escola estadual e o ensino médio, que é separado normalmente, né? Então, para quem fez o ensino de 8 anos, é mais fácil ainda, 4, 4, 3. Né? 4 anos de Fundamental 1, 4 anos de Fundamental 2 e 3 anos de ensino médio. Quem fez o de 9 anos, 5, 4, 3. 5 anos de Fundamental 1, 4 anos de Fundamental 2 e o ensino médio. Não precisa colocar para a escola. Se você só fez 8 anos, você só fez 8 anos. Você não vai reprovar por causa disso, porque o Japão sabe que o ensino brasileiro até um tempo foi de 8 anos. Então, outra coisa que o pessoal faz muito de errado, como o formulário está em inglês e japonês, eu imagino que seja falta de conhecimento
de como os Estados Unidos usam os termos de undergraduate e graduate, então o pessoal coloca a graduação no graduate, mas graduate é pós-graduação nos Estados Unidos, em inglês, né? Undergraduate que é graduação. Aí eles pulam a graduação e vai direto para pós, daí a gente fica lá assim, não, mas não tem como fazer pós antes de fazer graduação. O pessoal erra na tradução, na hora de entender os termos, né? Entendi. Então, lembrando, undergraduate é a graduação. Aí a graduate school, que é a pós-graduação. Então, você não pode pular. Acontece. Então, a tabela é um dos lugares onde a gente encontra mais erro. E realmente o pessoal fica bem perdido. Mas, mais uma vez, não é necessariamente um motivo de desqualificação. Só se realmente a gente estiver fazendo aqueles anos assim de, não, qualquer erro vai para... Né, mas não necessariamente. A gente entende que é complicado de entender, nem todo mundo sabe como que funcionam essas coisas. Então, a gente até releva um pouco de vez em quando, mas tem uns que vêm assim bem triste. Tem pessoas que colocam ali, por exemplo, só o que estudou em uma escola e não coloca das outras escolas, sabe? Não, mas nessa escola eu só estudei 2 anos, daí o resto tá na tabela. Fala assim, gente, porque ali fala, né, que se você estudou em mais de uma escola, você pode colocar as informações em uma folha em anexo. Só que em vez deles colocarem a informação geral na tabela, né, eles querem colocar ali, não, a escola X eu só estudei 2 anos, então daí na tabela que tá no formulário, dá tipo 5 anos de estudo, tá? Dá bem menos. Então, assim, quando você estudou em mais de um lugar, então você pode sim colocar o nome das outras instituições, fazer a tabela certinho com mais espaço numa folha em anexo. Mas isso não isenta, você não pode deixar a tabela do formulário em branco, ou com informação errada. Né? Você coloca lá, por exemplo, o nome da primeira escola e coloca lá que as outras informações estão em anexo, mas você coloca o ano que você ingressou naquela, por exemplo, no Fundamental 1 e o ano que você terminou no Fundamental 1 e quantos anos você fez. Isso, a tabela, ela tem que estar certinho. Sim. Então, quando você estudou em mais de um lugares, sim, você pode colocar as informações em anexo, mas você não pode deixar de passar as informações corretas dentro da tabela. A gente precisa dar uma olhada de cara e falar assim, não, ele estudou tudo, não reprovou nenhum ano, e terminou o ensino médio, já foi para graduação, ou então não foi, ficou não sei quanto tempo, fez um ano de curso preparatório, que está escrito ali. Então a gente precisa olhar aquela tabela e ver o seu total de anos cursado. Que tem gente também que não escreve. O pessoal faz tudo certinho, daí no finalzinho, onde tem que colocar o total, o pessoal não escreve. Ai, gente. Então, assim, é falta de atenção. Muita coisa de erro que a gente vê no formulário é falta de atenção. As pessoas, não sei se estão com pressa, ou se estão nervosas, qual é o motivo, mas assim, acaba deixando de fazer o check, ou então eles vão respondendo todas as perguntas, vendo que não precisa responder, tem perguntas que não precisam responder. Então eles não leem até o finalzinho, é o que a gente imagina, né? A pessoa não lê até o finalzinho a pergunta e vai meio que no desespero. Sim, e é bom também começar a treinar, né? Porque aqui no Japão também todo formulário que a gente vai preencher, a gente não pode deixar nenhum campo aberto. Agora eu tô fazendo o Chuchuco Katsudo aqui, né? Pra enviar currículo pras empresas, essas coisas. Minha sensei me come o rabo quando ela vê assim que tem um negocinho faltando. Ela fala, não, tem que preencher, não é bom deixar nada em branco. Coloca qualquer coisa, mas coloca. Exatamente. E tudo completinho, tudo tem que estar perfeito. Então, gente, se vocês não conseguem fazer isso nem em português, quem dirá depois aqui? Depois pra entrar, né? Que tem que ser em Nihongo, sei lá no que vai ser, né? Então, já faz bonitinho, né? Pra ir treinando, porque essa coisa que a gente escreve muito aqui. A gente preenche muito formulário. Mas assim, você falou em não deixar nada em branco. No formulário do MEC, tem algumas questões que você pode deixar em branco quando não se aplica. Sim. Né? Por exemplo, as pessoas... certificado de conhecimento de língua. Você não fez nenhum, é claro que você vai deixar em branco. As pessoas dizem, mas como é que eu faço? Né? Eu nunca fiz. Deixa em branco. Se você nunca fez, deixa em branco, né? Então, leia com atenção. Por exemplo, eu lembro que tem uma questão que eu, todo ano, joga aí quase 80% dos candidatos erram. Tem, se eu não me engano, uma questão que pergunta se você está recebendo alguma bolsa, né, neste exato momento. Daí tem uma pergunta embaixo escrito, se sim, responda tal coisa. Aí a pessoa responde não em cima e responde a de baixo também. Fala assim, você leu? Está escrito se sim. Né? Então, presta atenção no que você está lendo. É isso que a gente pede muito. Porque daí o que acontece? Não que seja um erro assim colossal, mas é uma questão que a gente já vê que a pessoa não prestou atenção no que ela estava lendo. Sim. Então, presta atenção no que você está lendo. Não, o que tem que realmente preencher, preencha. O que você vê que não é o seu caso, deixa em branco, né? São questões assim que
que a gente vê que as pessoas não prestam atenção. Principalmente, assim, a gente vê isso nos e-mails que a gente recebe, né? Pode fazer inscrição por e-mail, por exemplo. Tá escrito, gente. A gente coloca as informações lá. O informativo que o Consulado de Curitiba coloca no site é baseado nas respostas, nas perguntas que a gente recebe todo ano. Então se você, eu não lembro agora se está na lista de documentação ou se está no cronograma, mas tem escrito, as inscrições são presenciais ou via correio. Uhum. Né? E está escrito, o consulado não recebe documentação por e-mail, e as pessoas não leem e vêm perguntar. E isso toma muito tempo do consulado. Muitas vezes a gente não consegue responder, né, alguém que tem uma dúvida que não está escrita em lugar nenhum, uma dúvida plausível, e a gente perde tempo respondendo essas dúvidas que é só você ler o informativo. Sim. Né? Literalmente, eu falei no começo, as pessoas acham que tem preguiça de ler aquele monte de letrinha pequenininha e, é mais fácil perguntar. Não, leia com atenção, por favor. Sim, é importante, porque até mesmo depois que a gente vem pra cá, a gente não tem ninguém pra ficar perguntando as coisas. Tudo a gente tem que ficar traduzindo carta que chega aqui, coisa de prefeitura, a gente tem que pegar as cartas e ler. Então tem que criar esse hábito de ler, né? Tudo que é formulário. E, gente, se vocês querem realmente, vocês vão ler 5, 10 vezes a inscrição até decorar tudo que precisa, tem que saber, sabe? Tem que estar na cabeça, tipo, vou precisar disso, disso. Tem gente que sabe mais que eu, sabe, que tá aplicando, fala, não, Bia, porque essa data é aqui, não, esse documento é ali, eu falo, parabéns, você tá bem aplicado. Essa pessoa quer mesmo vir, né, pro Japão. E uma dica também, né, mais uma vez, falando de como funciona em Curitiba, eu não sei como que os outros consulados fazem o processo seletivo, mas pra gente, tudo faz parte do processo seletivo. Os e-mails, o formato, a gente vê, a gente consegue, quer queira, quer não. É muito e-mail, é muito telefonema que a gente recebe? Mas quer queira, quer não, tem algumas pessoas que se sobressaem. Por quê? O e-mail dela estava bem escrito, né? Tem gente que acha que e-mail é chat. Eu recebo muito e-mail com o pessoal que acha que está falando comigo pelo WhatsApp, né? Valeu! Ou então eles escrevem assim, só um textinho, sem colocar bom dia, boa tarde, boa noite, sem se explicar, sem falar qual é a modalidade que está procurando. A gente fica bem perdido nos e-mails. Tem vezes que a gente perde tempo com isso. E quer queira, quer não, pra gente, isso já faz parte, né? O quanto você está preparado para sobreviver fora, para fazer uma graduação, uma pós-graduação. E olha que tem gente que vai tentar pós-graduação e manda e-mail chat para mim. E a gente fica meio assim, fala assim, cara, como você consegue fazer uma pós se você não sabe nem redigir um e-mail? E a questão de como você vai apresentar a sua documentação, né? Não que tenha que vir tudo, sei lá, numa pasta, não isso, mas a gente já recebeu o formulário de inscrição todo amassado, manchado, foto que o pessoal tira que você viu que a pessoa tirou do perfil do Facebook, do Instagram. Então, assim, o quanto você... Não, é verdade. Tem, assim, foto que a gente olhou assim e fala assim, cara, ele recortou essa foto de alguma foto maior. Então, assim, o quanto você está comprometido com esse processo seletivo. Isso vai aparecer no formato que você vai apresentar a sua documentação. Sim. E daí, que nem no seu caso, né, que você falou que eu mandei um monte de e-mail e você errou. Mas você foi respondendo, então por isso que deu certo. Né? Mas daí a gente manda muitas vezes e-mail para as pessoas, elas não respondem, ou então a gente fala assim, tem que arrumar isso, e a pessoa manda a documentação de novo com um monte de erro. Né? Mas, cara, eu falei que isso aqui estava errado. Outra questão. Que a gente estava falando agora há pouco do que o pessoal erra, eu já recebi inscrição sem número de telefone e sem e-mail. Como que eu vou entrar em contato com a pessoa se não tem número de telefone e e-mail da pessoa? Tem gente que escreveu o número de telefone e o e-mail do consulado no formulário. Ué? É verdade, eu já recebi isso. Eu olhei aqui e falei assim, não, mas peraí, esse aqui é o nosso número e esse é o meu e-mail, né? e daí você não tem como responder a pessoa, né? E aí, tipo, a inscrição chegou por correio. A gente não tem como. Então, toma muito cuidado com isso, né? Eu não sei, a gente realmente não sabe o que passa na cabeça das pessoas quando elas fazem esse tipo de erros, mas já aconteceu muito. Sem e-mail, sem endereço de e-mail, ou então a gente está exigindo agora que seja digitado, porque aconteceu muito da gente não conseguir ler o e-mail da pessoa, porque a letra não estava bem escrita, estava num garrancho, e a gente não conseguia identificar as letras, mandava e-mail, mas voltava, daí você tinha que ficar naquela, assim, tá, isso é um A, isso é um B, isso é um C, isso é um D. Então, por isso que a gente está exigindo agora que seja digitado, porque digitado não tem erro, né? A não ser que você digite errado, não vem erro. E já aconteceu também, gente, de mandar o endereço errado, daí a pessoa liga e fala assim, não recebi nenhum e-mail. Fala assim. E a gente não pode ficar passando informação por telefone, porque por telefone não tenho como ter certeza que eu tô falando, por exemplo, com a Bianca.
Sim. Pode ser alguém que sabe que você fez inscrição e tá falando assim, não, meu nome é Bianca e eu quero saber como é que tá a minha inscrição. Né? Não tem como eu ter certeza absoluta que você é você no telefone. Por isso mesmo que os nossos contatos, a maioria das vezes, são realmente por e-mail. A gente só começa a ligar para os candidatos quando eles já estão no final do processo seletivo. Para dar notícia boa. Você passou, né? Daí a gente liga. ou quando é alguma coisa realmente assim, muito urgente, né? Olha, do nada a gente viu aqui que tá faltando uma informação, a gente precisa dessa informação para você ter alguma chance de passar. Então, é muito difícil o consulado entrar em contato por telefone no início do processo seletivo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também. Aconteceu muito, a gente não conseguia entrar em contato, ou então a pessoa teve problema com o e-mail, coloca um e-mail que não acessa sempre. Teve também, na verdade, de pessoas que já estão no processo seletivo adiantado, que não são de Curitiba. Aí aqui no Brasil a gente tem muito desses telefonemas que são de call center, né? Então, daí, o que acontece? As pessoas, quando recebem, que não são de Curitiba, quando recebem ligação de Curitiba, eles nem atendem. Aí, tem vezes, já aconteceu, da gente precisar falar com um candidato para resolver alguma questão de última hora, a gente liga, ele não atende, manda por e-mail, desculpa, eu vi que é a sua ligação, mas é que eu não sabia de quem era. Eu falei, cara, grava o número do celular. Sim. Do consulado no celular, né? Você vê ali, não, o consulado do Japão me ligando, é a bolsa. Então, são algumas questões aí que você vê que as pessoas não estão tão preparadas, sabe? Elas ficam meio assim, deixam as coisas meio no ar. Gente, e aí isso acaba atrapalhando. Presta atenção. Ajuda o consulado a ajudar vocês, né? Senão, faz o mínimo. Mais ou menos. Né? Mais ou menos por aí.